Fala galera, sejam muito bem-vindos. Vocês acabaram de chegar nessa parada, como sempre aqui na voz para vocês, Léo Vasconcelos. Hoje, meu amigo Renan Strong, ele está numa situação um pouco adversa, um pouco diferente, né? Tá tendo que ficar aqui no backstage aqui do nosso episódio, mas sempre presente. Fala aí, Renan, pra galera te ouvir. Fala galera, eu tô aqui, viu? Qualquer coisa só perguntar. Qualquer coisa é só mandar um chat aí, né? E eu queria fazer um episódio hoje, pessoal, muito especial, tá? Agradecer demais o convidado que veio aqui conversar um pouquinho com a gente hoje, tá? Um convidado que entende muito de empreendedorismo, entende muito da área de alimentação, restaurantes, pub. Com certeza vocês que moram aqui em Fortaleza já passaram por algum estabelecimento ali do grupo dele, né? E aqui eu tô com ele, Gustavão. E aí, meu amigo? Como é que você tá, cara? Tudo bem, né? Prazerzão estar aqui nessa parada, vai ser legal o nosso papo hoje. O homem já correu, já foi na beira-mar, já fez a corrida dele, já tomou de conta das coisas e ainda tirou o tempinho para vir conversar aqui com a gente hoje, né? Mas fico muito feliz realmente, cara, que você tenha vindo, tá? Eu sei que é corrido pra caramba, pô, conheci você lá na sua palestra e tipo assim, eu até falei pro Renan, cara, foi um negócio assim tão, como é que eu posso dizer, sem puxar muito o saco, né, do convidado, mas foi um cara assim tão humilde, cara, que eu cheguei, pô, tô com um projeto, no podcast e tudo mais, queria bater um papo contigo, vamos lá. Assim, nossa, vamos lá, então beleza, vamos conversar lá um pouquinho, trocar ideia e tal, e realmente agradeço demais você estar aqui comigo e com a gente, né, comigo e com o Renan, é um episódio muito, muito especial. Mas se você quiser se apresentar pra galera, falar um pouquinho quem você é, de onde vem, por onde anda, o que é que faz. Show de bola, massa. Me chamo Gustavo Linhares, né, eu sou daqui de Fortaleza mesmo, nascido aqui na Parquelândia, né, onde a gente está gravando aqui, onde surgiu nossa primeira unidade. Morei minha vida toda aqui na região, né? Estudei aqui no Colégio Cristo, também aqui no bairro, né? Também a vida toda estudei no Colégio Cristo aqui da Parquelândia. E sou formado em jornalismo, né? Pela UFC, né? Não cheguei a atuar no mercado, eu fiz estágio no Diário do Nordeste, né? Que é o principal jornal daqui, por 2 anos. Massa. Mas quando me formei, eu acabei por não permanecer no mercado, né? Porque durante o estágio eu já entendi de que eu não queria seguir essa carreira, né? Eu entrei no jornalismo porque eu sempre gostei muito de esporte, né? E queria ser jornalista esportivo, comentarista de futebol, esse tipo de coisa. Que massa. E aí, dentro no estágio eu já entendi que era um mercado muito restrito, muito limitado e que para que eu crescesse, fizesse uma carreira, eu precisaria, né, ir para São Paulo, para o Rio, né, para os grandes centros, porque aqui dificilmente eu teria um mercado que eu conseguiria crescer a ponto de ter uma qualidade de vida legal com o jornalismo. Né? Então, na época, eu cheguei a me formar, mas já entendendo que eu não seguiria essa carreira, né? E sempre com uma visão de querer empreender, né? De querer colocar um negócio. Na minha família, na verdade, não tinha ninguém que tivesse empreendido. Minha mãe, funcionária pública, né? Do Banco do Estado do Ceará, do BEC. Meu pai faleceu, eu era muito novo, tinha 7 anos, assim, então minha mãe que fez minha criação mesmo, né? E ela fez a minha criação sendo funcionária pública, né? Então, nunca, para ela, ela sempre quis que eu tivesse segurança, né? Segurança de ter um emprego formal e tal e tudo, mas ela também sempre apoiou minhas decisões. Né? Então, quando eu decidi ser jornalista, ela falou, olha, é um emprego difícil, mercado difícil, mas se é isso que você quer, ele apoia. E aí, depois que eu me formei, que eu falei, não quero mais, agora eu quero empreender. Ela, então tudo bem, vamos lá, vou lhe apoiar. Para uma mãe concursada pública, o filho falar que quer empreender é puxado, né? Porque ela tem uma outra realidade de vida, né? Tem uma outra maneira, digamos assim, tem um outro horizonte do que é sucesso, né? Então, quando você fala que vai empreender, já fica aquele pezinho atrás, né? Muitos pais já têm um pezinho atrás quando eu falo, você é empresário. Você fica, ai meu Deus do céu, o que você vai fazer? Quando já vem de um concurso, que já é aquela coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e tudo, mas pode continuar, cara, sua linha temporal. Aí eu me formei, eu tinha, acho que 21 anos, né? E aí eu já falei, eu não quero seguir carreira, quero empreender, e aí foi quando veio a ideia do BUS, né? Da primeira unidade do BUS na Parquelândia. Você tem quantos anos?
Hoje eu tenho 30. 30 anos. Fazer 31 agora, Novo pra caramba. daqui 3 dias. Pô, cara, parabéns, olha aí. Episódio de feliz aniversário, né? Tipo isso. Top, top. Show. E aí veio a ideia do Bulls, né? Isso, aí... Que foi o primeiro, né? Hoje você tem 3, mas foi o primeiro. Isso. Seguindo a linha temporal, o Bulls foi em 2016, do Bulls da Parquelândia, né, que a gente colocou. Na época, eu não tinha zero experiência de gestão, de administração de empresa e tal, só era um cara que tinha muita vontade de fazer acontecer. Não tinha capital na época, né, não tinha caixa, mas tinha muita vontade de fazer acontecer. E aí, como foi que gerou as conexões, né, para a gente entender? Minha mãe, na época, trabalhava no BEC, né, no Banco do Estado do Ceará, trabalhava com o pai do Pedro, que hoje é o meu sócio, né, eles trabalhavam juntos. E aí, na época de criança, a gente ia junto, por exemplo, as famílias se uniam, por exemplo, para ir domingo juntos para a praia, né? Entendi. Lá para Icaraí, na época. Então a gente ia junto. Então ficavam nossas famílias tudo juntos lá, né? Brincando e tal. Então, quando criança, a gente já tinha um relacionamento, né? De se conhecer as famílias, porque eram colegas de trabalho. E aí, depois de muito tempo, né? Assim, a gente só teve esse contato quando criança. E o Pedro, ele foi para São Paulo estudar gastronomia na época, né? E aí se formou, depois ele acabou fazendo o Le Cordon Bleu, né? Ele é mais focado na parte de gastronomia, né? E aí depois que ele fez todo esse estudo, ele voltou para Fortaleza para poder empreender também. E na época ele abriu aqui na Parquelândia também, em 2015, uma das primeiras hamburguerias artesanais. Na verdade, a história dele começa até um pouco antes, nos food trucks ainda, na época, em 2013, 2014, que ele fazia Buffalo Wings, né, que eram aquelas asinhas de frango temperadas, e rodava com food truck, né? Eu tinha na minha cabeça que o Le Cordon Bleu, por conta do Masterchef, era coisa de sobremesa. Mas não, é uma escola de gastronomia, né? Pode crer, sim. E de tudo. E na época ele fazia na época dos food trucks, 2013, 2014, né? E aí depois ele abriu uma das primeiras hamburguerias artesanais aqui de Fortaleza, em 2015, que foi a Hamburgueria 88, que foi aqui na Parquelândia também. Sim, que até hoje ainda tem lá, né? E nessa época a gente se reconectou, né? Na época da hamburgueria, eu querendo empreender, não sabia muito bem com o que, e aí eu fui lá. E a gente voltou a se conectar depois de muitos anos sem se falar, né? E a gente começou a estruturar a ideia do que até então passaria a ser o Bulls, né? Tanto o Pedro também nascido e criado na Parquelândia, eu também nascido e criado na Parquelândia. A gente entendia as demandas do bairro. Naquela época o bairro estava começando a se estruturar enquanto um polo gastronômico, né? Tinha um Carneiro do Ordôñez ali muito bem consolidado. Mas basicamente era só o Carneiro do Ordôñez, estava começando a crescer. Aí ele trouxe a Hamburgueria 88, aí veio o primeiro sushi, aí como ele estava começando a se estruturar enquanto polo gastronômico ali nas redondezas do Ordôñez, né? Vocês enxergam que vocês fizeram parte de o que a Parquelândia é hoje? Porque assim, eu como consumidor, para mim é o melhor local da cidade para você ir à noite e fazer qualquer coisa. Vou com família, sei lá, me vem na cabeça o Ordôñez, me vem na cabeça o Bitonho, me vem na cabeça alguns locais. Vou juventude, galera e tal, me vem na cabeça o Bulls, me vem na cabeça o Mr. Toro, me vem na cabeça o 88 Bia. Vou sozinho, me vem na cabeça, sei lá, um sushi, enfim. É um bairro que tem para tudo, né? Vocês enxergam que vocês são peça fundamental? Não sei. Cara, a gente esteve nesse processo, né? Acho que tem o maior player de todos, eu acredito, foi o Ordôñez, né? Então ele trouxe a visão da cidade inteira para a Parquelândia, né? Ele foi essa âncora, mas aí foram surgindo os players secundários que foram também fazendo a sua história, né? E aí o Pedro lá atrás com a Hamburgueria 88, ele trouxe a primeira pegada artesanal para o bairro, né? Então aqui na época era muito forte em sanduíche, como se fosse mais o podrão, né? Esse termo, né? Podrão, o árabe, né? Com catatal na época, enfim. Só que a primeira pegada de artesanal, na época, foi ele que trouxe com a Hamburgueria 88, né? Era bem disruptivo na época. Então ele já trouxe, né? Querendo ou não, um requinte para um bairro que era bem mais raiz, digamos assim, né? E aí logo depois a gente veio com o Bulls, que também era uma pegada mais americanizada, de pub, né? Trazendo um rock, que era algo... algo... Eu quero falar, com a minha quena, se você tem
na faixa de 30 anos você não conhece o Bulls, você tem que descer de Marte um pouquinho e vir dar uma volta aqui na Parquelândia. Porque, pelo amor de Deus, cara, referência, sem brincadeira, não é porque você tá na minha frente, não. Referência de pub em Fortaleza é o Bulls, cara. Não tem uma vez que eu não passe lá que não esteja lotado, um final de semana, uma quinta do karaokê, se eu não me engano, né? Os dias de happy hour, o da Aldeota também, que já faz menos tempo do que o da Parquelândia foi o primeiro, mas sempre lotado também, toda vez que eu passar aquela fila, e o pessoal, tipo, feliz em tá ali. Tá entendendo? Então, referência de público mesmo, cara. Então, assim, sem modéstia, sem falsa modéstia, realmente eu enxergo que vocês fizeram a Parquelândia, foi peça fundamental. Né? Como você falou, o Ordones, o que já veio dele, inclusive o Ordones querendo você aqui, hein? Tipo isso. Mas um dia a gente vai trazer ele aqui, se Deus quiser. Eu conheço ele, esses lá de bicho e tal. Mas, realmente eu enxergo como como é que eu posso dizer, uma juventude para o bairro. Acho que foi a primeira, digamos assim, a primeira casa, junto com essa que você falou, de trazer realmente a galera ali 25, 30 anos para tomar uma com os amigos e tal, ficar ali uma noite e tal. Música, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu quero saber como é que a música entrou na sua vida, porque todos os seus negócios têm muito a ver com isso. Sim. O de Sobral, que é o São e Salvo, muito ali voltado para pagode, né? Isso. Tudo samba. Aí o Blues com essa pegada do rock, o The Ribs com essa pegada do rock também, né? Digamos Country assim, né? também, Country. blues. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas pode continuar a sua letra temporal aí. E aí em 2016 vem o Blues nessa pegada que a gente queria fazer, né? A gente queria ter essa pegada do pub americano, que era algo que a gente gostava de consumir, né? Então, tipo, uma pegada que talvez aqui, na época, a gente tinha ali um consumo de balcão, por exemplo, que era algo que eu sempre gostei muito, o Pedro também. A gente sempre, por exemplo, ia no Outback. A gente sempre sentava no balcão do Outback para ficar ali tendo aquele contato com o bartender, assistindo um futebol, tomando um chopp na caneca, que era algo que uma experiência que a gente sempre gostou e que aqui não tinha nada parecido. Então a gente, na época, começou a estruturar o que até então seria o Blues, né? A gente pegou, foi a São Paulo, né? Isso mais ou menos em que ano? Isso em 2016. Aí a gente pegou, foi a São Paulo, fez um tour lá pelos principais pubs de São Paulo, que, querendo ou não, são reflexos mundiais, né? São Paulo hoje é uma metrópole gastronômica e de referência, então a gente foi nos principais pubs de São Paulo lá para fazer, pegar essas ideias e reproduzir um pouco para cá. E aí a gente veio com essa temática de um pub voltado para transmissão de eventos esportivos, como NFL, NBA, futebol, um pub com essa pegada da cultura do balcão, do atendimento mais despojado, de uma galera mais jovem, descolada, né? Nossa. Trazendo todo um contexto e, na época, num ponto de 80 metros quadrados, né? Bem pequenininho. E aí a gente teve que se rebolar para conseguir fazer estoque, cozinha, salão, bar, banheiro, tudo ali naquele pequeno espaço. Tanto é que, na época, a gente tinha o balcão ali com seus 8 lugares, né, 8 banquetas, e mais 4 mesinhas bistrôs que tinham mais ali uns 10 a 12 lugares. Né? Então a gente abriu ali com 20 lugares na área interna e tinha uma calçadinha onde a gente colocava as mesas. Né? Aquela brincadeira do primeiro você começa, depois você melhora. Exato, exato. Né? Então a gente começou nessa pegada, bem reduzido, pequeno, né, entendendo também, mas logo o bairro abraçou a ideia, sabe? Então, tanto é que na primeira semana a gente já teve fila de espera, numa divulgação ainda muito incipiente, assim, a gente basicamente tinha criado um perfil no Instagram e tinha soltado alguns spoilerzinhos do que seria, mas nem tinha divulgado estamos abertos, alguma coisa do tipo. Né, a gente tinha começado ali bem pé no chão mesmo, para entender, né, o fluxo, entender o modelo de negócio ainda, como é que seria. E logo no primeiro final de semana a gente já teve fila de espera, né? Então, assim, a gente na época não tinha noção de consumo, a gente comprou um barril de chopp e esse barril de chopp acabou no primeiro dia, assim, então a gente teve que no dia seguinte já não tinha mais chopp, a gente teve que pedir para receber no outro dia. Mas porque vocês não tinham muita noção ou porque vocês, cara, vamos com calma? A gente não tinha noção de consumo, nem de, por exemplo, não tinha ninguém que trabalhava chopp no bairro, né? Então, assim, todo mundo só trabalhava cerveja de garrafa, não tinha chopp, então a gente não tinha noção de como seria a adesão do produto, né? Mas, logo, tipo assim, foi instantâneo.
né? Então, como falei, a primeira semana logo a gente já teve fila de espera, a gente já teve que aumentar a equipe, já teve que contratar mais pessoas, enfim, para poder atender a demanda. E isso foi passando, né? Semana a semana, isso foi criando, né, aquele burburinho e o negócio cada vez tendo mais demanda, mais demanda, mais demanda. Tanto é que, tipo assim, acho que no segundo mês a gente já tinha uma casa assim do lado, né? Que a gente já, cara, consegue ceder algum espaço da tua casa, pelo menos para a gente fazer estoque, porque como a gente era muito limitado, em 80 metros quadrados, a gente não conseguia nem estocar para muitos dias, entendeu? É mais uma coisa que tem aquela saída diária, digamos assim, né? Exato. O movimento é muito grande, tem que estar saindo botando na Então a mesa, gente tinha naquele começo um fluxo, por exemplo, de que todo dia eu tinha que fazer compra, né? Porque eu não conseguia fazer estoque, porque eu não tinha espaço físico para isso. Então acabava que a gente estava na operação e durante o dia fazendo compra e à noite na operação e uma rotina muito louca ali, realmente. E aí logo com 2, 3 meses a gente entrou em contato com o vizinho e pediu, cara, não consegue ceder algum espaço? Aí a gente conseguiu locar um quarto da casa dele para fazer estoque, que tinha um acesso separado, ali com 2, 3 meses, e aí com mais ou menos 6 meses a gente conseguiu locar a casa dele inteira, né, para programar a nossa primeira expansão. Entendi. Ali com mais ou menos 6 meses, 6 para 7. Muito rápido, né? Com 7 a 8 meses a gente começou a nossa primeira obra de expansão para a gente inaugurar um novo espaço, né? Aumentando mais que duplicando o tamanho do nosso salão. Foi aí onde a gente conseguiu fazer um espaço para ter música ao vivo, que a gente até então não tinha, né? A gente aumentou o espaço, e aí já trazendo essa ideia de ter música ao vivo, karaokê e tudo, né? Então, quando a gente completou um ano, né, a nossa festa de um ano já foi na inauguração desse novo espaço. Né? Então, com um ano a gente já tinha feito a nossa primeira expansão. 2017, mais ou menos. Isso, em 2017. A gente fez a nossa primeira expansão ainda dentro do próprio espaço, né? E aí a gente foi um novo negócio, querendo ou não, porque a partir dali a gente começou a trabalhar com música ao vivo, a gente começou a atrair outro tipo de cliente, que era o cara que gostava mais dessa parada mais agitada, né? Que até então a gente tinha uma calçadinha e um balcão. Né? Então era mais tranquilo. Depois que a gente começou a colocar música, a gente atraiu um novo tipo de cliente, o karaokê também. Então a gente passou a ser um ambiente mais agitado, né? Bem mais noturno, nessa pegada de pub mais voltado para a música. Né? Isso em 2017. Aí a gente ficou esse período todo se estruturando, né? Exclusivamente com essa unidade, com o Bus e o Pedro lá com a hamburgueria, né? Que eu não fazia parte da hamburgueria, só do Bus. E aí a gente estava ali naquele processo de... Aí a gente foi entendendo, maturando o negócio, né? Começou, a partir do primeiro para o segundo ano, que a gente começou a focar mais em gestão, né? Em controles, em financeiro, assim, né? Começou a organizar e estruturar a gestão, porque até então era muito suor e pouca visão e estratégia do negócio, né? Então era 10, 12, 15, 20, sei lá, horas trabalhadas por dia. Era um negócio assim muito desgastante mesmo, né? Eu acredito assim que do primeiro ano de funcionamento do Bus, eu trabalhei os 365 dias do ano, assim, não tive nenhum dia sequer de folga. Que a gente funcionava de terça a domingo, e na segunda-feira fazia pagamento, compra, tudo. Né? Então, assim, foi ininterruptamente ali, primeiro ano trabalhando ininterrupto. A partir do segundo ano, foi quando aí a gente começou a estruturar, colocar um gerente, para começar a ter um nível de gestão. Começou a parar em pé sozinho. Começar a ter um nível de gestão, de começar a delegar mais, porque até então era a gente lá, né, dando a cara pelo negócio. Eu no caixa, o Pedro na cozinha, e aí se virando ali, gerenciando o atendimento, enfim. Aí a gente começou a buscar contratar um gerente e tal. Né? Estruturar mais esse RH, digamos assim. Né? Exato. Aí a gente começou a estruturar a gestão ali do primeiro para o segundo ano, que até então era só a gente fazendo tudo. E aí, a gente, quando 2019 ali para 2020, a gente já estava bem mais tranquilo, a gente já conseguia viajar, tirar férias, né? E o negócio rodar normal. Foi quando a gente começou a entender que a gente estava num nível de gestão legal e já começava a ter ideias de uma segunda unidade, de uma expansão. Né? Nesse momento,
a gente já tinha noção, já atraía muitos clientes de outras regiões que não os da Parquelândia. Né? Então, inicialmente o bairro abraçou, mas rapidamente se popularizou para grande parte da cidade. A Fortaleza inteira anda aqui, cara. Então, a gente recebia muitos clientes da região da Aldeota, muitos clientes da região Maraponga, enfim, bairros mais afastados que a pessoa se deslocava para lá porque faltava, né, ambientes desse estilo nos bairros deles. E aí a galera acabava se deslocando. A gente começou a entender que existia demandas de outros bairros pelo nosso modelo de negócio. Né? Massa. E aí vem a pandemia em 2020. Né? Isso foi uma treta, hein? Foi uma grande treta porque a gente estava nesse momento de estruturação, né? De conseguir sair mais de dentro do negócio, de criar líderes, né? A gente já estava nesse processo, né? Estava criando líderes, a gente estava nesse momento, né? Já estava com 2 gerentes dentro da operação, um mais administrativo e um mais operacional, então a gente estava estruturando isso, né? Encorpando o time, né? E a gente pegou e nesse momento vem a pandemia. E aí fica naquele caos, né? Aquele negócio que você não sabe como é que vai ser e tal, enfim. E aí a pandemia foi uma grande prova para a gente também, né? Porque naquele primeiro momento a gente fechou de vez, né? Passou ali 3, 4 meses porta fechada total. E era um momento que tipo assim, daqui 1 mês resolve, né? 3 semanas, tá, não sei o quê. A gente ainda não sabia muito bem, então naquele momento a gente resguardou todo mundo para entender como é que seria, né? Deu férias para quem tinha que dar férias, e aí a gente segurou todo mundo, né? Sustentou a galera ali naquele momento. E aí a gente pegou e quando foi retornando, né? Retornou, agora pode delivery. Porque teve um momento que até o delivery foi bloqueado, né? Não podia ter ninguém nas ruas. Agora pode delivery. A gente segurou um pouco. Não, vamos segurar, não é o momento ainda. Quando liberou o salão, ainda em horários bem limitados, a gente pegou e retornou já com... Pega uma mesa, bota ali, a outra não sei aonde. Tá. Aí a gente pegou e retornou se adequando totalmente aos horários. Né? Então voltou em um momento em horário de almoço. Então a gente passou a lançar almoço, que era algo que a gente não fazia. Né? A galera ia? Cara, naquele momento, como os horários eram limitados, então assim, a gente podia todos os restaurantes só podiam funcionar até 3 da tarde. Então, você concentrava a demanda naquele horário, então a galera abraçava. Né? Então a gente chegou a fazer café da manhã em estilo americano, né? O American Breakfast, com panqueca, com bacon, ovos mexidos e country, e não sei o quê. Será que já era uma perninha no The Ribs depois? Talvez, né? Era uma coisinha vindo lá que a gente fala dele também. Massa. Então a gente já fez aquela pegada, né? Se adaptando às demandas daquela época. E grande parte dessas ações a galera abraçava. Né? Então, vamos lançar o café da manhã, a galera abraçava. Vamos lançar o almoço, a galera abraçava. E a gente entrou no delivery, fazendo ações de, por exemplo, na época de St. Patrick's na sua casa. Você comprava o chopp verde, aí você ganhava sua cartola, sua meia do St. Patrick's e tal. A galera abraçava, né? Isso é uma coisa que eu tenho que falar também, cara. De novo, não é puxando saco, nada do tipo, mas essa parte de vocês de, como é que eu posso dizer, ganhar o público com alguma ação de marketing mesmo, aquele merchan, aquela coisa de algumas estratégias que vocês têm, é muito bem executada, cara, muito bem executada. Talvez, com certeza, isso ajudou a ser o que o Bus é hoje, né? Total. A gente vai por essa onda. Durante a pandemia, a gente fez muitas ações que a gente sempre ficou muito claro que durante a pandemia, o bem mais valioso que a gente tinha era a nossa marca, né? Então, a gente sempre continuou no imaginário do cliente, mesmo de porta fechada, trabalhando essa marca. Então, a gente fez ações na época das lives, a gente fez live que arrecadava fundos para os músicos de rock da cidade, né? Então, a galera fazia live no Instagram do Bus e vendia voucher, que esses vouchers eles eram direcionados 100% para o músico, e depois esse cliente consumia na nossa casa quando reabria isso.
Isso é genial, agora. E isso nem na época nem tava no boom das lives ainda em YouTube, isso era Instagram mesmo, bem no comecinho mesmo. Tu acha que o Gustavo jornalista tem muito a ver com o sucesso disso, do jeito que tu faz as coisas? Cara, eu acho que a comunicação, né, até porque o meu curso ele chama comunicação social, né, com habilitação em jornalismo. Então você é um comunicador, né? Total. Você não é necessariamente um jornalista. Eu me formei em comunicação social. Então a comunicação ela serve para tudo. Né? Então eu acredito que sim, que é muito importante assim, porque no final das contas tudo é comunicação, né? Gestão é comunicação, né? Venda é comunicação, tudo é comunicação, é como você se comunica. Então eu acho que faz muito sentido, né? A comunicação dentro do dia a dia do empreendedorismo também. Acho que Com certeza, cara. Essa questão de faculdade, eu sempre converso muito isso com o Renan também, tipo assim, o Renan ele é nutricionista, certo? E pô, o cara é professor de inglês, aí tá fazendo um podcast comigo, é nutricionista da nossa escola também, que eu vou já falar dela também. Aí eu fiz matemática industrial, aí entrei no banco, aí passei para administração, aí hoje eu estou fazendo podcast, uma escola e tentando tirar outros projetos do papel também. Então, tipo assim, cara, você pega um pouquinho da sua faculdade, da área que você aprendeu ali e bota em prática, tá entendendo? Porque tem muita coisa na matemática industrial que eu ainda uso no meu dia a dia. Tá entendendo? Questão de cálculos, isso aí, fazer toda a contabilidade das coisas que a gente vai colocando em prática, a administração em si, a parte de administração que eu mais gostava era justamente como é que eu posso dizer? Era justamente a parte de gestão. Tanto é que aqui no nosso canal, o Renan ele fica mais na parte técnica, porque hoje ele faz o quê, Renan? Ciência e computação também? Nutricionista, professor de inglês, ciência e computação, nada a ver. E eu fico mais com convidados, pauta, gestão, criação e tudo mais. Então, que eu trago da administração também. A comunicação que eu tinha no banco, conversando com os clientes e tal. Então, você consegue aproveitar, cara. E com certeza eu enxergo isso. Que essa experiência que você teve na parte de comunicação, jornalismo, pô, faz ser. Porque eu penso em pub hoje, como você falou, é música. Depois eu, tipo assim, celular, iPhone, tipo, cachorro, golden, sei lá, o pub e música, tá entendendo? É uma parada muito assim. Mas eu queria fazer uma pausinha aqui pra gente falar dos nossos apoiadores também. O papo tá legal, você que tá vindo aí primeira vez no nosso canal, se inscreve aí, tá, pessoal, nessa parada. Com certeza você vai gostar dos conteúdos que a gente tá criando aqui, tá? É um canal novo, é um canal recente. Mas estamos tentando melhorar cada vez mais para vocês, trazer quadros novos, sempre convidados muito especiais aqui para conversar com vocês, fomentando aqui o cenário de Fortaleza, porque o nosso objetivo é colocar na internet um cenário Fortaleza-Ceará que ainda talvez não exista, né? Trazer personalidades daqui, empresas daqui, pessoas daqui que vão contribuir, vão acrescentar na sua vida de alguma maneira. Espero que você esteja gostando do papo. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Mas o nosso primeiro apoiador, que também é aqui da Parquelândia, é a Mr. Toro Hamburgueria. Gustavo conhece ali, passou em frente, né? Mr. Toro Hamburgueria, Eugênio e o Bruno são apoiadores aqui do nosso canal já desde o ano passado. Muito obrigado, pessoal. Agradeço também os espectadores, digamos assim, nessa parada, que estão indo na Mr. Toro com o nosso cupom nessa parada. Se você for na Toro e na hora do atendimento lá, você falar, eu vim pelo canal lá, o cupom nessa parada, você vai ter condições lá especiais lá no seu lanche, tá? E realmente está sendo muito bacana o feedback que os espectadores estão dando. A galera tá indo pela primeira vez, está gostando pra caramba. A galera que já foi está voltando. Então, realmente, é muito bacana esse feedback que vocês estão dando pra gente, tá, pessoal? Mas aí tá aparecendo na sua tela, redes sociais, Mr. Toro Hamburgueria, um endereço para você ir lá conhecer se você ainda não foi, tá? E realmente, assina embaixo. Você vai gostar muito. O nosso segundo apoiador aqui também do canal, que também é aqui da Parquelândia, talvez o Gustavo conheça, é o pessoal ali do CrossFit Godzilla. Já passou em frente ali? Sim. O pessoal do Godzilla aí tá apoiando a gente também desde o ano passado. Sarinha, NASA, a Ângela, muito obrigado, pessoal, por vocês estarem apoiando aqui a gente também, tá? Se você não conhece o Godzilla, cupom nessa parada também, você vai ter condições especiais lá para se matricular. E como a Sara já falou no episódio dela aqui, uma semana de experimental grátis. Para você realmente ir lá e se apaixonar pelo esporte, principalmente você que não se dá muito bem com a academia, que é muito parado, queria uma coisa mais dinâmica, com certeza você vai gostar da experiência do Godzilla Box, tá, pessoal? Tá aparecendo na rede social também, o endereço na sua tela. E o nosso terceiro apoiador também é a nossa escola, a Escola Tecton. Essa é nova, Gustavo, talvez você não conheça. O que é que a nossa escola faz, cara? A gente recebe alunos do Fundamental 2 Ensino Médio, de 11 a 17 anos, para quê? Nós trabalhamos com eles três cadeiras: empreendedorismo, educação financeira e inglês. Então, na nossa escola, que a gente faz aqui no nosso prédio também,
o nosso aluno ele vai aprender coisas que ele não aprende na escola, porque com certeza você vai falar muito aqui para a gente sobre empreendedorismo, como você começou as suas empresas, mas provavelmente você não aprendeu isso na escola. Ninguém conversou com você sobre educação financeira, ninguém conversou com você sobre como é esse outro lado da moeda sem ser CLT. Então, na nossa escola, a gente mostra muito isso, trazendo também a língua inglesa, porque, querendo ou não, é mundial. Hoje você tem que saber falar inglês, tem que saber se comunicar para o seu negócio expandir de uma maneira mais agressiva, digamos assim. Né? Você que já viajou para fora, né, se eu não me engano, já deve ter trago bastante coisa de fora também para implementar nos seus negócios. Então, o inglês realmente deve ser muito presente na sua vida também. Então, Escola Tecton, pessoal, se você conhece aí algum jovem de 11 a 17 anos, tá? Um filho, uma filha, algum jovem que você conheça, que quer aprender sobre empreendedorismo, educação financeira, inglês, acompanhamento nutricional também com o nosso Mr. Strong, aqui fazendo acompanhamento nutricional com todos os nossos alunos da escola, tá? É só falar com a gente aí no Instagram, que tá aparecendo aí na sua tela. Beleza? Então, vamos voltar pro papo aqui. E aí, Gustavão, beleza, fizemos essa linha temporal aí, da sua parte de negócios. Você falou um pouco da sua vida pessoal também, de onde você veio. Eu estudei no Cristo, aqui na Parquelândia. Quando foi que você sentiu, eu fiquei um pouco curioso nisso, quando foi que você sentiu realmente que, cara, a gente segue uma linha temporal? Escola, faculdade, 30 anos de CLT, INSS. Qual foi o momento que tu chutou essa porta e falou assim, eu não quero isso aqui pra minha vida, não? Foi justamente quando eu terminei os meus 2 anos de estágio lá no Diário do Nordeste, né, cara, que eu via lá os profissionais que eu estava almejando alcançar a carreira deles, né, e eu via lá aqueles caras, bicho, com uma qualidade de vida muito ruim, assim. Pega muito, né? Os caras não conseguiam ter uma qualidade de vida com a família, os caras não conseguiam, né, ter uma segurança, né? E aquilo não passava para eles, né? Uma segurança. E eu via e eu digo, cara, eu não quero se tornar essa pessoa. Então foi muito essa virada de chave. Foi no mercado, vendo as pessoas com que eu estava me encaminhando para ser, e eu falava, não, eu não quero ser essa pessoa. Cara, eu acho que uns 90% das pessoas que eu faço essa pergunta respondem mais ou menos isso. Quando olha para o mercado e fala assim, cara... Pessoa, poxa, por exemplo, no meu tempo de banco, pessoas com cargos altíssimos, trabalhavam pra caramba, uma pressão absurda, o salário não era tão grande assim quanto poderia ser se você estivesse empreendendo, e eu comecei a ficar um pouco com o pé atrás em relação a isso, até que chegou um momento, nos meus últimos 2 anos ali de banco, eu começava a olhar a minha ficha de clientes, estava aqui na Parquelândia, inclusive, no Itaú aqui na Parquelândia, e eu olhava, chegou um número que eu nunca vou esquecer esse número, que é 82. O que é esse 82? Quando eu peguei uma lista de clientes meu, tinha 5 mil clientes na agência, eu separei ali, sei lá, 200 clientes, 300 clientes e tal, que eu via que ganhava dinheiro. Falei assim, cara, esse cara ganha dinheiro. Mas, tipo, não é dinheiro 5, 6, 7 mil reais. É 30, 40, 50, 60 mil reais por mês e tal. Eu falei, o que esses caras fazem? 82% era empresário. Tipo, 18% era PRF, não sei da onde, o médico, não sei da onde e tal. Beleza, tem essa galera que realmente se destaca. Mas 82% de empresário. Eu falei, cara, esse número tem que me dizer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a mudar essa chavinha também, de, deixa eu tentar olhar aqui outros lados. Você trabalha muito, que é uma coisa que a gente tem que ser falado, você já falou, teu primeiro ano tu não parou. Domingo a domingo, 7 dias por semana, 24 horas e tal, mas chega e é gostoso, né, cara? Quando você realmente se apaixona pelo negócio, você vê, tá dando certo. Quando você vê parando em pé, bacana demais, cara, bacana demais. E pra você deve ter sido desafiador, porque como eu falei, né, você vem de uma família de uma mãe concursada, que meio que o sucesso para... Querendo ou não, o concursado é muito isso, né? O sucesso para ele é tipo assim, não, passei no concurso, tô estável e tal, e aí o seu filho vem e fala... Você é filho único? Eu tenho uma irmã. Mais nova ou mais velha? Mais velha é dentista. Pronto. Aí, já vem nessa pegada também, acadêmica e tal, aí tu fala, vou ser empresário. Deve ter sido um choque lá na tua casa, né, e tal. Mas assim, como é que tu concilia também, cara? Porque pra quem não sabe, quem não acompanha o Gustavo nas redes sociais, o cara hoje, agora são 10 horas da manhã. Sei lá, 5 horas da manhã tu foi correr na beira lá? Sim, eu acordei 5 horas e tava correndo 5h30. Cara, o cara corre, o cara cuida das empresas, o cara tira um tempo para vir conversar com o Léo correndo aqui. Cara, como é que tu administra o teu pessoal com o teu profissional? Sempre foi bem resolvido assim ou tu foi aprendendo com o tempo? Não, cara. Assim, no começo, como eu falei, né, eu me dediquei 100% ao negócio. Assim, 100% ao negócio mesmo, assim. Então, a ponto de ter pouquíssimos momentos de família, para amigos e para lazer,
né? Então, assim, os primeiros 2 anos do negócio, assim, eu vivia exclusivamente para isso, né? Foi realmente imersão mesmo e desequilíbrio total na vida mesmo, pessoal, para fazer o profissional acontecer. Né? Até porque, como eu tinha zero experiência, aquilo ali era uma escola e tanto para mim. Então, todo dia eu aprendi algo novo, né? Na marra, né? Então, foi imersão total. E aí, depois, você vai vendo que isso, no longo prazo, não é sustentável. Né? Aí você tenta buscar um equilíbrio. Você passa por essa fase, mas tem que ser uma fase, né? Total. Então, assim, por muito tempo, minha saúde ficou em segundo plano, né? E tal, as relações familiares, enfim. Mas aí, depois, você vai entendendo que isso precisa ser um equilíbrio, né? Então... Eu sempre, como eu falei lá no começo, eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte na infância, mas eu não praticava sem praticar nada, nenhum tipo de exercício e tal, por muito tempo. Né? Aí, ali, como eu falei, a primeira estabilidade que o negócio me deu ali, por volta de 2019, eu voltei a praticar esporte e tal, e veio a pandemia, desestabilizou tudo de novo. Né? Então, tive que imergir 100% de novo no negócio, abandonar a vida pessoal de novo, voltar para aquilo. Aí, né, da pandemia veio a abertura de segunda loja. Mesmo já tendo tudo estruturado, com gerente e tal, quando chegou a pandemia foi uma facada. Foi outra facada, porque ali é tudo muito novo e quem dita é o gestor, é o líder, né? Você nunca tinha passado por então, isso, assim, né? cara, o que vai ser feito? Qual é o caminho, qual é a decisão que você tem que tomar? Tudo muito novo e, cara, todas as atenções ficam ali. Na época, ali, a gente trabalhava, eu acho, por volta de 20, 25 pessoas, 20, 25 famílias que estão dentro da pandemia olhando para você e dizendo, e aí, para onde a gente vai, qual é o nosso próximo passo, e você tem que tomar a decisão, né? Então, querendo ou não, eu tive que voltar para dentro de novo e fazer todas as ações que a gente fez na época e lançar, a gente lançou marca nova e tudo, enfim. Então, também foi um momento de extremo desequilíbrio. Né? Aí agora... Né, a gente, agora já com 4 lojas operando, né, então a gente já tem mais sócios, eu tenho mais profissionais de gestão, né, que me auxiliam no dia a dia da gestão, então hoje eu consigo ter um equilíbrio maior. Então, voltei a focar mais na minha saúde, então hoje voltei a praticar esporte, né, voltei a ter um equilíbrio, não fico mais até nas operações até tarde da noite, como eu ficava no começo, fechava todo dia, 2, 3, 4 da manhã, né? Hoje em dia, então, dá certa hora, eu já me recolho, porque no outro dia, muito cedo, eu já vou praticar meu esporte, já vou ter minha vida normal, né? E a gestão também demanda muito do dia, né? Não mais tanto da noite, apesar do foco das operações serem noturnas, né? Hoje eu tenho operações que funcionam durante o dia também, mas o foco maior é à noite, né? Então a demanda de atenção para a operação é muito forte à noite. Então eu ainda estou presente na noite, mas ali dá 10, 10 e meia no máximo, eu já estou indo embora. A galera já sabe as peças no xadrez que tem que mexer, né, e tal. Exato. E aí eu já, tá no máximo 10, 10 e meia, eu estou me recolhendo, porque no outro dia, muito cedo, eu estou de pé. Então, esse desequilíbrio, no começo, ele é normal, eu acho que é até necessário, para depois você conseguir, né, ir encaixando esses peças. A fase que o cara tá levando a chicotada, você quer mesmo? Então vamos ver se você quer mesmo. Você tem que passar por essa fase, né? Não tem por onde correr, né? Mas assim, cara, vamos abrir um pouquinho também do Bulls e o The Ribs e o São e Salvo. São e Salvo, eu quero falar Salve e São. São e Salvo, lá em Sobral, né, cara? Tipo assim. E a música está muito presente. O que é que a música influencia na tua vida, cara? Porque, tipo, os 3 locais sempre tem música ao vivo, é uma parada que a galera gosta muito, você trouxe pra ser só uma coisa diferente, ou é porque é muito presente na sua vida? O que é que influencia a música na tua vida e nos teus negócios? Cara, assim, a música, ela meio que, dentro dos negócios, ela acabou que foi se tornando necessário pra gente, sabe? Porque assim, a gente, como eu falei lá no começo, né, no Blues a gente era pequenininho e a galera pedia muito pra ter música e a gente não tinha espaço pra ter. E quando a gente fez nossa primeira expansão, a primeira coisa que a gente fez foi botar um palco e começar o som. Nossa. Né? Porque isso foi uma demanda do público.
diferenciar também? Assim, Sempre a galera queria rock, né? Aqui a gente tem, por exemplo, no bairro já tinha um Rock 80, que é muito antigo, né? Mas ele é bem nichado, né? Sim. Então é para um público bem específico, não conseguia, né, romper as barreiras, né? Então, na época a galera queria curtir um rock e aí não tinha, e a gente pegou e chegou com essa pegada, e a galera abraçou, e isso foi acabando se tornando muito natural. A gente começou a entender de operação de bar, né, de pub e bar, né, que é uma operação mais noturna, é uma operação mais agitada, né, ela é um pouco diferente do restaurante, ele é mais bar, ele é mais focado na experiência do cliente e menos no produto entregue em si. Né? Então, assim, tem toda uma aclimatação, tem toda uma experiência, tem toda uma ambientação, né, para que o cliente... Tudo envolve ali o ambiente, né, e o produto ele conversa com o ambiente. É diferente de uma pizzaria onde o foco é a pizza, né, de uma hamburgueria onde o foco é um hambúrguer, né, num pub, num bar, tudo, o produto ele é um dos itens que agregam na experiência do cliente. Mas tem a agitação, tem a música, tem tudo, o ambiente, né? Então, a música ela é um ponto muito importante dentro dos nossos negócios hoje, porque ela faz parte desse mix, né? Não é só produto. Até o The Rib, que foi o último que a gente abriu, ele é uma operação mais restaurante que a gente abriu, né? Que é uma smokehouse, uma casa de carne, né? Mas desde o começo a gente trouxe a música também como algo de diferencial, né? Já voltar para aquela coisa texana, né? Aquela coisa mais bem comunicando o modelo de negócio, né? O nosso diferencial, que é essa temática do Texas em Fortaleza. Então a gente bota um rock clássico, um country, um blues, né? Que é o que eles curtem lá, né? Para tematizar mais a experiência do cliente. O foco sempre é na experiência do cliente. A música vem como desculpa, esbarrei aqui. E a música vem como um ponto muito importante de contato do cliente com a casa para agregar nessa experiência, sabe? Entendendo? Não, cara, eu acho isso muito massa, porque assim, como você falou, você foi em São Paulo, deu uma olhada lá nas coisas e tal, para poder voltar e trazer para cá. Isso é uma coisa que eu sinto falta, cara, aqui em Fortaleza. Porque, tipo assim, abre, vamos supor, vou falar qualquer número aqui, abre-se 3 mil restaurantes. Cara, é 3 mil restaurantes igual. Sabe, tipo, mesinha, cadeira, comida e tal, não sei o que, papapá. Eu sinto muita falta de coisa temática aqui. Quando eu vejo coisas temáticas aqui, eu já fico, cara, que legal, olha que diferente e tal. Então, quando abriu o The Ribs ali, eu falei, caramba, mano, tem um negócio diferente aqui. Só de passar em frente, galera, se você não for no The Ribs ainda, vá lá. Eu ainda não fui lá, cara, acredita? Só passar em frente. Legal. No bus já fui muitas vezes, mas no The Ribs eu não tive a oportunidade de passar e ficar. Mas passei muito em frente já. O bus também é a mesma coisa, você vê o pub, você já fica, cara, isso aqui é diferente. Não é só tipo uma mesinha, toma uma cerveja e vai embora, tá entendendo? Eu sinto falta disso. Você pega ali, por exemplo, o Deputy, você liga o Deputy sim, Estados Funcionários? Pô, você pega aquela rua ali, é o Deputy do Senhor dos Anéis, aí ali em cima o Hands, um pouquinho mais pra frente o Harry Potter ali no Encantório, aí abriram aquele raçalão lá no final, então meio que tá virando uma rua temática, e querendo ou não, isso gera uma economia muito grande ali, movimento do povo muito grande, né? Então eu acho que a Parquelândia, como eu falei no começo, tem também a participação muito grande de vocês para ser o bairro que é hoje, né? E eu sinto falta disso, cara, dessa temática. A Toro ali, por exemplo, é uma coisa muito voltada, americanizada também. Nasceu muito no, como a Eugênia falou, no futebol americano, e aí aos poucos ela foi botando pro mundo geek também, e aí um pouco de cinema, um pouco de Estados Unidos e tal, e fica um negócio bem bacana. E eu sinto falta disso, realmente. Mas aí, quando tu já chegou a viajar para fora, né? Sim. Tu trouxe muito isso de lá também, né? Cara, eu fui 2 vezes para os Estados Unidos, fui 2 vezes à Europa também. Eu sempre fui em viagens a lazer, tá? Mas é óbvio que... Sempre observando. Não tem como correr, né? Não tem para onde correr. Então, todas as vezes que a gente vai, eu sempre pego uma referência, trago uma ideia, né? Então, fui a Londres, né? Fui nos pubs de lá também, muito legal, né? Pegando muita referência. Quais são os pubs, digamos assim? Total, lá é de onde nasceram praticamente, né? Então, fui nos Estados Unidos também, peguei muita referência dos bares de lá, né? Então, sempre quando eu viajo, eu sempre, assim, eu sou um cara que eu amo o boteco, assim, eu amo o bar, amo o pub. É um negócio que eu gosto, assim. Então, salve que eu diga, né? É um negócio que eu gosto, assim, é um dos meus lazeres favoritos, é ir bater papo em boteco e tomar uma cerveja e tal. Então, é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou com extremo prazer e vou observando, né? Então, no final das contas, todo mundo que trabalha com restaurante, ele senta numa mesa de restaurante e ele observa tudo, né? Observa do atendimento, do cardápio,
tudo, né? Do ambiente, de como o garçom lhe atendeu, enfim. Então, querendo ou não, você está sempre com esse alerta ligado. Então, sempre que eu viajo para fora também, eu vou. Esse ano eu estou programando outra viagem à Europa, quero ir na Irlanda também, que é um berço dos pubs também, sim, né? Total, os pubs irlandeses também são muito legais. Então, estou querendo ir lá para poder também conhecer e tal. Quero ir, a gente também está programando em a Praga, que é uma meca de cerveja também, é muito legal, tem bons bares e pubs e tal. Só que nós aqui, tem coisa nova vindo aí também, né? No blues, no cara, sempre tem coisa. Você falando assim muito, quero ver isso aqui, quero ver isso ali. Cara, tem muita coisa acontecendo assim. A gente tem muita. Depois que você está no mercado, tem muita oportunidade, né? Aí você tem que entender aonde você consegue colocar a sua energia. Né? Hoje a gente está com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente está organizando a casa primeiro para conseguir dar esses outros passos, porque é muita coisa acontecendo, né? E aí a gente está se estruturando internamente, a gente está no momento de buscar uma estruturação interna, de fazer um escritório central para poder organizar tudo, centralizar os processos, para depois a gente fazer uma expansão mais estruturada. Mas tem muita coisa acontecendo, inclusive em outros ramos, né? Não só na gastronomia, né? A gente está já negociando para abrir coisas em outros ramos também. Mas tudo aqui em Fortaleza, né, e tal. Isso. Hoje tu tá só na alimentação, né? Só restaurantes, pubs, né? Hoje sim. Hoje a gente tem 4 unidades operando, né? O Bus Aldeota, o Bus Parquelândia, o The Ribs e o São Salvo em Sobral. Né? E todos os negócios focados 100% em alimentação. Hoje top. Aí vamos lá, cara. Tipo, a gente tá em Fortaleza. Qual que é o cenário hoje? Pelo menos é o que eu enxergo, que eu vejo nas notícias e na parte econômica. Na minha opinião, Fortaleza hoje é a melhor capital do Nordeste. Minha opinião, números também estão batendo isso, o PIB que mais cresce, bastante desenvolvimento, a galera que está sempre aqui visitando, tem muito turista que vem para cá e tal, show, Fortaleza, crescimento top. Você como empresário já daqui, você aconselha, até a pergunta meio que retórica, mas eu quero ver sua opinião, você aconselha a galera, empresários de fora, de outros estados, virem aqui para Fortaleza, a colocarem essa energia que você colocou nessa parte de alimentação, ainda tem espaço para vir coisa nova para cá, ou outros segmentos também, como é que você enxerga Fortaleza hoje? Você quer continuar crescendo cada vez mais aqui, ou o Gustavo também tem essa cabeça de, deixa eu ver outros estados, deixa eu ver outras cidades, talvez aqui já esteja de chato demais, ou já tenha todos os espaços ocupados aqui, vamos ver outro lugar. Se tivesse uma pessoa aqui, quero investir em Fortaleza, o que você diria para ela? Cara, Fortaleza tem muita oportunidade ainda, né? Ela está muito pujante, né? O turismo muito forte, cada vez mais, né? Com a questão de Jericoacoara, Beach Park, se movimenta muito, né? Eu costumo estar sempre viajando também dentro do Brasil e quando falo que sou de Fortaleza, todo mundo fala, cara, eu conheço o Beach Park, conheço Jericoacoara. É absurdo o que isso movimenta o turismo, né? E é muito pujante. Mas também é um mercado que está bem avançado, né? Então, assim, hoje, principalmente no mercado de alimentação, eu indico que vá com muita cautela, tá? Muita cautela. Por quê? Porque é um mercado que tem demanda, né? E vai ter para sempre, né? Porque 2,5 milhões de pessoas. Tem muita demanda e esse mercado de alimentação pode vir delivery, né, e tudo, sempre vai ter essa demanda, né, ela vai só se ajustando, o delivery hoje é muito forte e tudo, então assim, mas as pessoas elas gostam de comer, gostam de se relacionar, né, gostam de sair para ter uma experiência diferenciada, né, então assim, não vai deixar de existir nunca, só que hoje eu sou muito mais pé no chão do que eu era quando comecei, né, eu era muito mais desbravador naquela época. Acho que hoje também, por conta da experiência, da idade e tudo, você vai sendo mais cauteloso, né? Então, hoje, eu iria bem mais pé no chão, com mais cautela, entendendo, buscando, se eu fosse abrir novos negócios em Fortaleza, seria negócio com diferenciais competitivos muito claros, né? Para fazer o feijão com arroz. Eu acho que é bem mais complicado, né? Até porque essa inflação que a gente está sofrendo agora, né, nos alimentos impacta diretamente o nosso modelo de negócio. Então as margens elas estão cada vez menores, mais apertadas. Então se você não tem um nível de gestão, de controlar seu estoque, suas compras, desperdício e tudo, fazer uma precificação correta de cardápio, fazer uma gestão financeira eficaz,
seu negócio muito provavelmente não vai ter margem ou vai ter uma margem muito pequena, né? Então é muito complexo, né? É complexo. O negócio de alimentação ele é muito complexo. Sim. Eu acho que hoje, de longe, eu acho que é um dos mais complexos de se fazer, porque você tem uma indústria operando, você compra um insumo e transforma esse insumo em outro produto, e esse é um processo extremamente complexo de ser feito, a nível de controle, a nível de desperdício, né? Você trabalha com alimentos perecíveis e tem fiscalização muito em cima, né? Fiscalização, tudo, e você também tem a parte do varejo, de você tem que comercializar, você tem que ter expertise de atrair o cliente, de fidelizar esse cliente, de gerar recorrência. Então é extremamente complexo a gestão de restaurante. Eu costumo dizer que quem gere restaurante gere qualquer outro negócio com o pé nas costas, porque é muito complexo a gestão disso, né? Então, hoje eu digo, o mercado de Fortaleza é muito pujante e tem muita demanda, mas o mercado de restaurantes está cada vez mais profissional, né? Então você vê formação de grandes grupos aqui em Fortaleza, de gestoras de restaurantes se especializando nisso, porque você consegue ter uma eficiência operacional muito grande para que você consiga ter margem. Porque você, por si só, indo dando as caras e fazendo acontecer, está cada vez mais difícil por conta dessa complexidade operacional de se gerir restaurante hoje em dia. Cara, loucura. E assim, você tocou num ponto um pouco polêmico também, tá? Inflação, aí vem um pouco de política, a gente não quer te colocar em saia justa nem nada aqui e tal, mas eu queria jogar aqui uma sementinha que alguns dias atrás deu uma repercussão na internet, então eu queria saber a tua opinião, acho interessante isso. Que era o seguinte, né? Muita gente estava indo para restaurantes, pubs e tal, com o seu copo de água, uma garrafa, uma coisa assim, e aí começou o pessoal, não pode, bota uma taxa a mais, aí se eu não me engano parece que veio a prefeitura, aí falou, não, uma lei que não pode colocar e tal. Tu tem uma opinião sobre isso e tal? Cara, assim, eu acho que é muito uma questão de bom senso, né? É complicado você lidar, assim, a gente que lida diretamente com o público final, a gente entende que tem muita bizarrice. Sim. Né? Tem muita bizarrice, né? Então, tipo assim, existem clientes, por exemplo, que, cara, quero fazer uma reserva de aniversário, beleza. Eu quero levar meu bolo, meu salgadinho, meu docinho e meu refrigerante de 2 litros. Ou seja, você quer uma mesa. Cara, não faz sentido. Como é que eu vou te ceder uma mesa, tu vai levar o que tu vai comer, o que tu vai beber? Não faz sentido. E aí a gente fala que não pode. Você quer levar seu bolo? Sem problema nenhum. Tá aqui seu bolo para você cantar seu parabéns. A gente cede o talher, faz tudo para você. Agora consome aquilo o que a gente vende na nossa comida, na nossa bebida, e depois você come seu bolo. Mas tem que levar salgadinho, docinho, refrigerante, não dá. Tem que ser uma mão de via dupla, né? Isso acontece mais recorrente do que você imagina. E as pessoas se sentem no direito de... Às vezes a pessoa chega, olha, eu tô indo com... sei lá, eu e mais 4 pessoas. A gente pode chegar com a nossa comida e comprar só a bebida de vocês? Cara, não dá. Como é que você vai pro canto de comida? Então, assim, falta muito bom senso, né? Eu acho que o que falta é bom senso. Nesse caso do cliente chegar com uma garrafa d'água, a gente nunca impediu, e eu acho que falta bom senso do restaurante não fazer essa permissão. Mas o que já aconteceu? Já aconteceu várias vezes de chegar cliente com garrafa cheia de bebida e fica bebendo a noite inteira a própria garrafa num bar que vende bebida. Né? Então também tem que essa questão do bom senso. Então o que talvez vá acabar acontecendo? Né? Tá virando lei você chegar com sua garrafa térmica e não tem problema, mas a gente vai ter que verificar o que tem dentro. Porque a galera diz que é água e você vê lá, tem uísque, tem vodka dentro, e você passar a noite inteira. Mentira, que dá problema, cara. Não pode, cara. Quer fazer besteira, porra. Não, mas acontece, isso acontece recorrentemente. A gente hoje, por exemplo, para evitar de ter constrangimento, a gente faz vista grossa. Mas a gente sabe, o cara passa a noite inteira bebendo a garrafa dele, ele pede um refrigerante, bota dentro, pede gelo, bota dentro e tá bebendo ali. Tem gente que é bagunça, né, cara? Quantos vídeos a gente já viu o cara indo no Burger King com uma garrafa de 20 litros, botando refrigerante também, é loucura, né? É isso que eu tô falando, né? Tudo é questão de bom senso. Eu acho que tem que ter bom senso por parte do restaurante, tem que ter bom senso por parte do cliente também. Cara, realmente é tudo excelente o que você falou agora, porque a linha no que eu ia falar também, que é o seguinte, os teus negócios, como você já falou, tem um foco muito grande na experiência do cliente. O Bus, depois a gente vai nos comentários aqui, no nosso quadro do comentário, mas a galera fala muito bem. A galera que já
entre aspas não, já trabalhou, por exemplo, a gente fez um episódio aqui com a banda Conduta Positiva. Não sei se você liga, Sim, falar, sim. o Prof já tocou lá também, fala muito bem e tal. Então os clientes falam bem, quem faz alguma coisa com vocês também fala bem. Com certeza a gente aqui vai falar bem também, quando o Gustavo vir aqui, música e tal. E eu sei que vocês focam muito na experiência do cliente, tá? De novo, parece uma pergunta retórica, mas eu quero ouvir sua opinião assim. O quanto você acha que isso é importante e o quanto você coloca de o Bulls, o The Ribs e o São e Salvo deram certo por conta da experiência que o cliente tem com a gente? Cara, sem dúvida nenhuma é muito importante. Principalmente assim, hoje um bom produto ele virou, né, um basal. Né? Então, assim, hoje o hambúrguer, né? Quem vende hambúrguer? Todo commodity, né? Todo mundo... Commodity. O mesmo pão que a melhor hamburgueria avaliada em Fortaleza tem e premiada, o mesmo pão que o cara lá no bairrozinho afastado usa. A mesma carne que o premiado usa é o que o cara lá do bairrozinho usa. O mesmo queijo, o mesmo bacon. Né? Hoje virou commodity uma pizza, um bom hambúrguer. No final das contas, o produto ele virou... Fazer um bom produto é obrigação. O que vai fazer você se diferenciar dos outros é o que você agrega além de entregar um bom produto. Né? Então você tem que ter diferenciais. Né? Então tem muitas formas de se diferenciar. Entregar uma boa experiência do cliente é uma delas. Né? Então é você agregar valor nessa experiência dele, com o ambiente, com o atendimento, né? com feedback, né? Coletar feedback desse cliente e agir em cima disso, né? Para que você consiga fazer com que você gere recorrência. Porque o jogo é o da recorrência, né? Não é você atrair o mesmo... Você atrair novos clientes é muito caro, então você tem que estar fazendo marketing, tem que estar impulsionando, você tem que estar contratando blogueiros, você tem que estar não sei o que, tem que estar não sei o que. Gera muita energia de conteúdo e tal, e não sei o que. Enquanto que o boca a boca e o recorrente é aquele cara que vai estar sempre lá. Então é muito mais fácil, muito mais barato você permanecer no mercado com aquele mesmo cliente. Então acho que a experiência do cliente é fundamental, principalmente no longo prazo. Total. Não, com certeza, cara. Com certeza. As minhas experiências com o Bull sempre foram muito boas, tanto na Parquelândia como lá na Aldeota. Eu não conheci o da Aldeota até pouco tempo atrás, aí fui nos 2 aniversários lá, muito bacana também, a galera sempre animada, todo mundo atende muito bem. Tem até, quando eu for ler os comentários aqui, tem 2, não é do Bull, do The Ribs, 2 funcionários do The Ribs, cara, que pelo amor de Deus, a galera, bom pra caramba, atendeu muito bem e tal, acho que é a Priscila, depois eu leio aqui os nomes aqui, a Priscila e o outro rapaz, Adriano, acho que é Adriano o nome dele. Pô, e a galera se dispor a comentar, tipo, perder um tempo, falar assim, deixa eu falar bem aqui e tal do cara. Então a experiência realmente é uma coisa muito presente nos negócios de vocês. Mas assim, tu é de Fortaleza, Parquelândia, Cristos, Bus aqui, The Ribs ali e tal, não sei o quê. Cara, São e Salvo em Sobral. Feito ir pra Sobral, mano. Cara, minha família é de lá, né? Minha mãe nasceu lá, eu já nasci aqui, né? Mas minha mãe veio estudar em Fortaleza. Na época, né, veio estudar, e aí, mas eu tenho minha raiz inteira, foi lá, minha infância, minhas férias de infância, eu ia para lá, né, então, hoje, minha irmã mora em Sobral, né, então, assim, eu tenho uma raiz muito grande lá. E aí, na época, foi também depois pandemia, que minha irmã morava aqui em Fortaleza e ela acabou se mudando para lá. Ela tem 2 filhos pequenos na época, e aí acabou se mudando para lá, para que eles consigam ter uma qualidade de vida melhor, que aqui era muito dentro de apartamento, muito enfurnado, sem primo, lá tem muita criança na família, muito primo, enfim, tudo, e ela acabou indo para lá, para poder melhorar a qualidade de vida das crianças, e meu cunhado também estava lá, e aí a gente pegou e começou a estruturar esse modelo de negócio, que hoje ele é meu sócio lá, né? É meu cunhado, que é o operador lá do restaurante lá. E aí a gente tem outro sócio lá, que é o Ícaro também, que já também é casado com uma prima nossa e já tinha operação de restaurante lá. Então a gente meio que casou, né? Eu que já tinha experiência daqui, o meu cunhado não tinha experiência, mas ele entrou para ser o operador, e o Ícaro, que já era de lá e já tinha experiência também para ficar ajudando nesse dia a dia, né, dos processos do restaurante. E aí foi que surgiu a ideia do São e Salvo em 2022. 2022. Saiu da pandemia,
Foi, exato. 2022 a gente abriu a operação do São e Salvo. Cara, muito massa. Até que eu tenho que visitar lá. Eu ando bastante em Sobral, assim, acho que, sei lá, não, bastante não, mas botei umas 4 vezes por ano. 4 vezes por ano eu passo lá, ainda não conheci, mas vou conhecer com certeza. E, cara, aqui na Fortaleza, Parquelândia, como eu falei, né, você é muito daqui e você, com certeza, na minha visão, foi uma das pessoas que fez a Parquelândia virar o que ela virou hoje, certo? Você encara a galera aqui do bairro como concorrente, uma coisa assim, pô, o que ele tá fazendo, tem que ganhar dele e tal, não sei o quê, ou tu acha que todo mundo fomenta todo mundo? Quanto mais sucesso a galera fizer aqui, mais público vai estar gerando aqui, porque eu posso até responder pro meu, eu acredito que é mais nessa vibe. Porque, por exemplo, vizinho Ordones tem o rapaz também que faz o rodízio. Tem uns 3, 4 restaurantes ali, aí tem a Trevo do lado, aí tem alguns outros de outros segmentos, barbearia. Eu acho que quanto mais sucesso o Ordones fizer, mais a galera vai conhecer quem está ali do lado também. Tu encara assim, ou como é que você enxerga isso? Total. Assim, cara, eu sempre fui um cara, desde que eu entrei nesse mercado, eu nunca fui de criar rivalidade, né? Sempre fui muito aberto, tanto é que hoje, assim, a gente tem abertura com, acho que a grande maioria dos donos de restaurante de Fortaleza, a gente se conhece, troca ideia, se ajuda, né? Agora, o El Chancho, né, teve um episódio específico aí, a gente fez uma campanha para ajudar eles, né? A gente encabeçou uma campanha, depois muita gente também abraçou, né? Então, assim, cara, eu não consigo enxergar como concorrentes, como, eu esconder o que eu tô fazendo. Não, assim, né? Sempre que a galera pede, troca ideia, a gente tá trocando ideia, se ajudando, compartilhando contato, compartilhando fornecedor, compartilhando prestador de serviço. Cara, estou precisando de um prestador de serviço tal, cara, para manutenção na coifa, a gente se ajuda. Estou precisando de um fornecedor tal. Então a gente está sempre em contato, assim, com grande parte dos restaurantes da cidade se ajudando. Assim, eu nunca enxerguei os concorrentes como alguém que eu quero longe. Na verdade, eu nem enxergo como concorrente, eu acho que enxergo que faz parte do mesmo mercado e quanto mais se ajudar, melhor. Pô, ninguém consegue atender 2 milhões de pessoas, né, cara? Então, acho que até por isso o crescimento de vocês foi tão rápido. Porque, por exemplo, final de semana que vem, a gente vai receber aqui o Alexandre. É Ilha Maré ou é Ilha Mare? Sempre eu confundo. É Ilha Mare. Ilha Mare. Vamos receber ele aqui. Pô, cara, gente boa também, cara. Fui falar com ele também, não vai acontecer contigo. Alexandre, estamos um projeto assim, se você puder passar lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, bora bater um papo. Eu falei, pô, cara, que era pra ele ter vindo hoje, vai pôr correria danada lá. Eu falei, não, fica tranquilo, cara. Nós vamos sufocar o artista, né? Quando é que você pode? Então, não, final de semana que vem. Então, pronto, final de semana que vem, estamos lá gravando aqui com o Alexandre também. Alexandre, esperando você aqui, hein? Mas, assim, cara, tu lembra de alguma história muito doida, assim, do Bus, assim, que tu possa contar aqui nas câmeras aqui pra galera? Alguma coisa que já aconteceu, assim, desafiadora, ou engraçada, ou alguma coisa que tu achava que, sei lá, ia acontecer tal coisa e aconteceu outra totalmente diferente, que te deixou com as calças na mão? Tu lembra alguma loucura assim? Cara, tem muita coisa, assim, né? Assim, principalmente à noite, ela é muito complexa, né? Assim, acaba que você vê de tudo, né? Você vê de tudo, de fato. Inclusive, os Renan chegando lá com bolo salgadinho, a viada, a gente vai comer lá mesmo. É tipo isso. Eu tô brincando. Mas vamos lá. Não, mas, cara, mas tem episódios muito legais, assim, né? A gente teve, por exemplo, durante a pandemia, isso é um case que eu conto bastante, que foi muito legal. A gente fechado, né? A gente pegou e lançou nos nossos stories do Instagram o Tinder do Bus, né? E aí isso gerou uma conexão, né? Você mandava suas informações, sua foto, a gente jogava um card lá nos stories e ia gerando as conexões, né? As pessoas e tal. E as pessoas se conheceram nessa brincadeira que a gente fez e gerou casamento de lá, né? Isso é muito bacana. Você que casou no Bus, comenta aí embaixo aí. Foi eu que casei lá no Bus e tal, não sei o quê. Não, fora muitos outros episódios de pessoas que se conheceram, tiveram o primeiro encontro no Bus, se casaram, tiveram filho e depois voltaram para fazer, por exemplo, sessão de fotos do casamento lá, porque se conheceram lá, isso é muito legal, né? Então, cara, a gente tem muita coisa assim, né? A gente fez muitas amizades lá, né? Por exemplo, hoje o Romano, que é meu sócio no The Ribs, a gente se conheceu ele como cliente no bus, sentado, tomando chopp, e aí a gente desenvolveu uma amizade e hoje virou nosso sócio. Que massa. Né? Então muito legal, assim, acabou que... Não, essa do Tinder é genial, velho. Essa do Tinder já, tipo assim, foi no momento que a galera tava com saudade desse afeto, dessa coisa, tipo assim, relacionamento com pessoas, né? Aí faz um negócio desse na rede social, no tanto que a galera já curte. Pô, cara, genial demais. Mas se você falar uma coisinha... Não, é isso que eu tô falando, tem muita história, assim, realmente à noite. Aqui na Parquelândia, principalmente, hoje que
eu estou sempre rodando as operações, né? Então eu não consigo estar sempre todo dia em todas, né? Mas quando eu estou aqui, é absurdo, assim. Quando eu estou aqui à noite na loja da Parquelândia, sai um conhecido, chega outro. Aí eu não consigo, se eu estou na operação, é sempre conversando com alguém. Porque são os mesmos clientes de 2016 que você gera um afeto, a galera que está ali há muito tempo. Então eu passo a noite inteira conversando com o cliente, chega um conhecido, sai outro, chega um conhecido, sai outro, é muito legal, assim. Então aqui é bem presente, né? Aqui é bem o berço, né? Diferente quando eu estou no Derribos, no Sobral, enfim, são clientes novos, galera que eu conheço. Aqui é muita mesma galera. Primeiro, né, cara? Tem aquela coisa mais tipo, eu tô aqui e tal. Mas tu é muito presente com os três, né? A gente tá sempre rodando, Sempre rodando. Você fez as histórias seu lá em Sobral também, correndo, né? E tal. Corrida é o que tu mais gosta de fazer, corrida? Cara, hoje eu tô muito nessa vibe, né? Eu tô me preparando para correr uma meia maratona, né? Tô em preparação, então... Quantos km? 20, a minha maratona é 21. 21, né? Que é 42, né? Aí eu tô nessa preparação para fazer a meia ainda esse ano, né? Então eu tô bem intenso nos treinamentos, porque tem um cronograma que precisa ser seguido, né? Aí tu tá fazendo um projetinho, né? Que eu vejo tu postando lá, 31/7, não sei o que e tal. Como é que é? Pode dizer pra gente como é que é? Não, hoje eu tô... Eu peguei ali pós-carnaval, que vem a questão da quaresma e tudo, a galera, vou ficar 40 dias sem beber, não sei o que e tal. A bebida hoje, eu tenho uma relação com ela muito controlada, né? Então, assim, eu bebo uma vez por semana, né? E ultimamente eu estava bebendo a cada 15 dias, ali no sábado à noite, né? Então eu tenho uma relação sempre muito controlada com a bebida, né? Até porque quem está na noite, se não tiver essa relação, acaba um caminho para se perder muito fácil. Sem dúvida, né? Então eu sempre tive essa cautela muito grande. Então, assim, nunca consumo nada nos meus restaurantes, assim, nunca, nada. É uma regra minha, não é nenhuma imposição, né? Mas é algo que, meio assim, eu sempre, nada, assim, nunca coloquei uma gota de álcool em nenhum dos meus restaurantes. Então, sempre quando eu vou em algum evento, algum encontro, alguma coisa... É específico. Então, assim, sempre tive uma relação muito controlada com a bebida. E aí eu peguei, cara, quer saber de uma coisa? Tipo, vou ficar 120 dias sem beber, 120 dias treinando todo dia, para ter um foco maior na saúde. Então, eu tô nesse processo aí. Muito massa, cara. Eu tô fazendo um projetinho também, inclusive com o Renan. Inclusive com o Renan, ele sempre fala assim, não fala comigo não, porque ele disse que eu não tô me saindo bem. Não me saindo bem, caramba, pô, que é isso e tal. E tipo assim, eu faço projeto de 100 dias, né? Aí eu peguei os últimos 100 dias de 2024, pô, mandei bem, cara. A meta era perder 12 quilos em 100 dias, perdi 10. Tá legal? Porque foi as últimas 2 semanas, Natal, Ano Novo, sabe como é que é? A gente fica meio assim e tal. Esses primeiros 100 dias de 2025 eu não vou mentir, não. Eu tô um pouquinho com o pé na... Não é nem pé na jaca, eu tô indo muito devagar, porque era pra perder mais 12, só que eu não perdi praticamente nada, mas eu também não ganhei. Mantive, então também tô legal. Aí vai começar os próximos 100 dias agora, dia 10 de abril, se eu não me engano. Aí eu vou mandar pra ele, porque eu quero chegar no peso legal, pra ficar direitinho. E a corrida me ajuda muito. Porque, pô, cardio, né, cara? Ajuda pra caramba e tal. Porque sabe onde eu não tô correndo essa maratona contigo, né, e tal. Mas em relação ao que você falou, tipo, eu não bebo. Não, nada contra, mas eu não gosto de beber. O Renan também não gosta. O Renan tem uma frase muito boa, cara, que ele fala, toda vez que eu falo, começa a rir. Ele, cara, quando o homem sai do... Como é, Renan? Quando o homem sai do planeta, ele não procura álcool, ele procura água. Então você tem que beber água mesmo, tá entendendo? Mas nada contra, né? Quem gosta daquele momento ali e tal, não sei o quê, tem que curtir mesmo com os amigos, né? E vamos aqui agora para o nosso terceiro bloco e última parte aqui do nosso papo. Se você está gostando, galera, por favor, se inscreve aí no nosso canal, tá? Curte, comenta aí o que você está achando, tá? Realmente, cara, eu estou muito feliz de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Fora. E nesse último pedaço aqui do nosso quadro, a gente faz o quadro nesse comentário. O que é nesse comentário? A gente pega comentários ali, eu peguei o comentário do Bus, do The Ribs, do São e Salvo, para você falar em cima, o que é que você acha, tá? Tem comentário legal e tem uns comentários mais apimentados aqui e tal. A ideia não é colocar ninguém em saia justa, né, obviamente, mas tem alguns comentários aqui. E eu queria começar primeiro, não é nem só com um comentário, mas com um post exclusivo que vocês fizeram nesse assunto do El Chiotti que você falou, né, para você comentar também. Vocês fizeram o post lá falando, Bus lança, na verdade aqui foi o pessoal repostando vocês, né? Bus lança burger com renda 100% revestida para a reconstrução do El Chiotti. O El Chiotti comentou, né? Agradecemos de coração todo o apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada oferta de ajuda tem sido essencial nesse momento. Todo esse carinho tem nos dado ainda mais força para reconstruir nossa unidade no Meireles e voltar ainda melhor. Seguimos trabalhando duro e em breve estaremos de volta. Muito obrigado por todo o apoio.
Isso está totalmente ligado com o que você falou, né, cara? Não somos concorrentes, né? Somos parceiros aqui construindo um polo gastronômico na cidade, realmente para que 2,5 milhões de habitantes, cara, ninguém consegue atender todo mundo, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião em cima disso também. Foi uma coisa que veio de você, o núcleo do Bus e dos outros estabelecimentos pensaram nessa ideia de ajudar o El Chancho? Você conhece a galera do El Chancho? O que passou pela sua cabeça para fazer esse movimento aí? Cara, assim, o Hugo, né, ele, que é o fundador do Chancho, o Hugo Rigg, né, ele tá principalmente mais ligado ao meu sócio Pedro, porque eles faziam eventos juntos de food truck, lá em 2013 e 2014, né. Então o El Chancho surgiu na época dos trucks, na época o Pedro tinha a Buffalo Wings, e eles faziam eventos juntos, né, então eles iam, por exemplo, ia ter um evento em Juazeiro do Norte, eles saíam juntos nos trucks até Juazeiro, né, ia ter evento em Sobral, eles iam juntos até Sobral. Então eles faziam esses eventos itinerantes, né, na época com o Lá Fora Food Park, e eles criaram essa conexão que depois que a gente virou sócio eu entrei também nessa turma, né, então passei a ter muito contato com os meninos, então sempre indo lá, trocando ideia, né, se ajudando, a gente compartilha muito contato, né, então a gente sempre se ajudou muito. E aí, quando veio esse episódio específico, né? Quando chegou a notícia de que... Cara, me surpreendi, né? Na hora que eu vi, eu falei, cara, como é que pode, mano? Foi o mesmo impacto que eu tive, assim, também. E né? pegou tudo, né, cara? Eu vi o vídeo, caramba, mano, foi um incêndio, assim, realmente, poxa vida. E uma cozinha daquela, meu amigo, não é tipo assim, um fogão e um fogo, tá entendendo? É muita loucura. E aí, na hora que eu vi, eu peguei e falei, caramba, que merda, e impactou muito, né? Porque você se coloca no lugar, né? Você está ali vivendo a mesma realidade todo dia, né? Então você algo que nunca, você pensa que é algo que nunca vai acontecer com você, mas a partir do momento que acontece com quem está do seu lado, você, né, se impacta, se assusta. E aí, né, na hora que eu vi a notícia, eu estava na academia há 5 minutos do El Chancho. Aí eu acho que quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Eu saí da academia, eu vi a notícia, eu estava na academia. Foi no dia seguinte, o incêndio aconteceu na madrugada, foi na manhã, né? Então era ali 7h30 da manhã, mais ou menos, eu vi a notícia. Aí saindo da academia eram umas 8. Eu peguei e fui, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Aí eu fui bater lá. Aí quando eu cheguei, tava lá o Hugo, tava lá a Jamile, que é a irmã dele, tava lá a mãe dele, né? Que são as pessoas que operam. E eu falei, cara, como é que a gente pode te ajudar? Ele falou, cara, agora tá todo mundo zonzo, ninguém sabe. Eu tô chegando aqui agora também, é tudo muito novo pra mim. E aí era meio que a principal deles, né? Do Meireles, ele é a primeira, né? Não. Ele já tinha a Leonardo Mota, né? Que foi a primeira. Mas é muito relevante para ele. Você tá ali naquele polo, né? Na beira-mar, praticamente na beira-mar, ali na Avenida Abolição, uma das principais avenidas da cidade. É muito relevante, né? E aí eu peguei e falei, cara, como é que eu posso te ajudar? Mas, assim, eu cheguei, quando eu cheguei, começou a chegar a TV Cidade, chegou o Jornal O Povo, chegou não sei o quê, até eu usei das minhas habilidades de comunicador para poder ajudar ele naquele momento. Que ele falou, cara, o que eu falo? Eu dou entrevista ou não dou? O que eu faço? Eu, não, mas peraí, não sei se tu sabe, eu nem sabe se eu sou jornalista, deixa eu conduzir isso aqui pra ti. Aí eu comecei a ajudar ele, direcionar, dizer o que ele deveria falar, o que não, o que ele poderia mostrar, o que não, né? Usei das minhas habilidades, o que seria relevante ele falar pro jornal ou não. Então ali naquele momento eu dei aquele suporte para ele, que ele também estava bem zonzo. E aí, depois eu falei, cara, e a gente enquanto Búzios, né? Tu acha que dá pra gente fazer uma ação? Aí eu, na academia mesmo, eu peguei ele, já entrei em contato com os fornecedores. Falei com o nosso fornecedor de carne, que é o mesmo dele, o nosso fornecedor de pão, que é o mesmo dele, né? E aí, cara, eu tô pensando em fazer uma ação para ajudar o El Chancho, o que vocês acham? Eu tô dentro. Então eu já cheguei lá, eu falei, cara, rola a gente lança um hambúrguer, eu queria que uma receita rápida com o que eu já tenho em casa para não precisar inovar, eu já lanço e tudo que eu vender eu reverto para vocês. Dá certo? Ele, cara, na hora, pode soltar que a gente compartilha e tal. Pelo amor de Deus. E aí no mesmo dia, a gente já entrou em contato com os fornecedores e eles mandaram... Porque a galera abraçou, né? Quando eu vi comentários, a galera falando, pô, agora eu vou aí e tal, não sei o que, Aí a gente pegou e lançou essa ação, né, gerou uma repercussão altíssima e movimentou que outros restaurantes, outras casas também se movimentassem nesse sentido. Então a gente recebeu muita ajuda nesse momento. E aí a galera do nosso público aderiu também. A gente vendeu mais de 300 hambúrgueres, né? A gente fez quase R$5.000 de transação para eles, né, assim, de doação. Então
Óbvio que não vai resolver o problema, né? Mas foi uma sementinha que foi plantada, né? Com certeza. E o cara nessa situação, pô, tipo, ainda meio tonto, né? Porque, pô, é uma coisa que todo mundo tá suscetível, infelizmente, né, cara? Pô, sei lá o que aconteceu com a elétrica, sei lá, qualquer coisa. Acontece um negócio desse, é bom você ter uns amigos ali próximos e tal, pra poder dar um apoio, realmente. Muito legal. O Gão, queremos você aqui, hein? Conversar com a gente também, tá? Gente boa, gente boa pra caramba, desenrolar. Queremos você aqui, hein, Gão? Vamos bater um papo aqui legal. E, cara, o segundo comentário que eu selecionei lá, que é da Vilani Underline, eu vi alguns comentários sobre isso, né? E aí eu vou jogar para você também, meio que uma opinião dela, uma sugestão, né? Ela colocou, por favor, pensem na possibilidade, isso do Bulls, né? Pensem na possibilidade de fazer comandos individuais. Nessas comemorações fica bem mais prático. Ela botou um coraçãozinho. Já tem, né, ou não? Cara, hoje, assim, no The Ribs, por exemplo, que a gente tem uma entrada única e uma saída única, a gente já trabalha exclusivamente com esse sistema de comando individual. Então, você chega, você recebe, você faz seu cadastro na entrada, porque lá só tem uma entrada única e uma saída única, e você já recebe sua comanda e consome nela. Já é 100% assim, no The Ribs, tá? Que já foi estruturado desde o começo para ser assim. O bus, como surgiu numa calçada, né? Então entra cliente por todo lado, né? Então você não consegue ter esse controle de entrada única e saída única, fica mais difícil da gente fazer esse controle. Então como é que a gente faz hoje? Mesas de aniversário, reservas, a gente consegue liberar, né? Porque e nesse caso específico a gente consegue fazer. Porque aí você consegue controlar ali aquela mesa específica, tem tantas comandas, né? Porque se a gente for abrir para todo mundo, a gente não consegue controlar essa entrada e essa saída. Mas hoje, mesas de aniversário, esse tipo de reserva, a gente já consegue fazer sim. Fica a dica aí para você, viu, Vilani? Quando for mesa de reserva, tem as comandas individuais, né? A Isabelle Rocha, ela deixou um elogio muito bacana aqui pro The Ribs, achei legal. Ela colocou, há 2 semanas atrás, ela tive o prazer de conhecer o The Ribs e sair de lá encantada. A comida é simplesmente espetacular, pratos bem servidos, com sabores marcantes e ingredientes diferentes que tornam a experiência melhor ainda. As bebidas são maravilhosas, inclusive experimentei a bebida Red Fruit Gin, ótima bebida. E é claro, não posso deixar de destacar o atendimento impecável do Adriano. Mas esse Adriano, o homem é fera, viu, cara? Sem brincadeira, assim, tipo, 2 minutos eu olhando o comentário, uns 15, cara. Falando do Adriano, uns 15 falando da Priscila também. Então, de parabéns, viu, Adriano e Priscila. Atencioso, educado e sempre com um sorriso no rosto. Ele faz com que os clientes se sintam em casa. E suas dicas sobre as bebidas e as comidas ajudaram bastante. Aí falou dele de novo, a simpatia, a disposição para ajudar, torna o ambiente ainda mais acolhedor e agradável. Sem dúvida, é um lugar que vale a pena visitar, seja para um almoço especial, que foi o meu caso, ou um jantar com os amigos e família. Recomendo de olhos fechados e com certeza voltarei mais vezes. Tem tudo a ver com o que você falou da experiência do cliente, né, cara? A gente sempre preza, cara, assim, a gente sempre dá muita liberdade para o nosso atendente, né, criar uma relação de fato com o cliente, como ela falou aí, né? Então ele fez indicação de comida, de bebida, então ele agregou na experiência do cliente. A gente dá muito essa liberdade, né? De criar esse atendimento mais informal, né? Não tem muito aquela formalidade do senhor, o que o senhor quer? Enfim, a gente prefere mais ser um atendimento mais humano e mais ali do lado do cliente do que aquele serviçal, né? Que era o que acontecia antigamente, né? O garçom enquanto serviçal, né? Não, nosso atendimento ele é mais descolado, mais despojado, né? O atendente ele dá sugestão, ele pergunta, às vezes ele tem liberdade de fazer um comentário, de tirar uma brincadeira, óbvio, né? Tem que ter um bom senso, mas ali, né? De criar aquela relação. Né? Então você acaba que a experiência do cliente fica, como ela mesma relatou aí, fica muito mais agregada, né? Do que só ser aquela pessoa que está ali, quero tal coisa, tá bom, aí pega, leva, né? Então de realmente participar da experiência do cliente. Né? O vínculo, né, cara? Como ela falou, com certeza voltarei mais vezes. Com certeza foi por conta do Adriano, o atendimento dele, a comida em si e tudo, mas como você falou, comida hoje é commodity, né? Todo mundo consegue fazer um negócio bacana, agora a experiência é outra parada. Tá? Então toda a questão da música e tal, do atendimento, enfim. Mas também não tem só comentário legal não, tá? Tem uns comentários aqui um pouquinho mais picantes, digamos assim. Cara, o Mike Leban, que se eu não me engano acho que é do David também, ele comentou: a comida estava muito boa, porém tudo demora muito. Até para pegar um refrigerante demora. Queria pedir mais, porém fiquei com preguiça de esperar. Cara, tipo, essas coisas acontecem, né, cara? Não tem cara, isso daí muito provavelmente aconteceu. A gente tem alguns, assim, o The Ribs principalmente,
por ser mais restaurante, ele tem um atendimento mais espaçado, então dificilmente a gente vai ter esse tipo de problema. Mas quando acontece um pico, por exemplo, a gente começou a operar almoço com The Ribs no final do ano, né? Então a gente está indo para o quarto mês de operação de almoço. É tudo muito novo ainda para a gente, né? Então, o que acontece? Principalmente almoço. E almoço na região onde a gente está, com a região muito comercial, a galera tem um almoço ali de meio-dia às 2. Então, até ali você tem 1 hora, né? Geralmente 1 hora e pouco de almoço. Então tem que ser tudo muito rápido. Então chega todo mundo junto, todos os pedidos saem juntos e tem que sair muito rápido. Né? Então, para o almoço, por exemplo, 30 minutos de espera para um prato já é muito demorado. Só que a gente sabe que para você preparar com qualidade e tal, 30 minutos é uma média. A gente, em dias mais tranquilos, consegue entregar com 10, 15? Consegue. Mas o The Ribs não é tipo assim, arroz e ovo, né, cara? Tem toda uma parte defumada, carne pra caramba, não é só tacar no fogo e... Exato, então acaba que problemas operacionais vão existir, né? Então não tem pra onde correr, mas a gente tá sempre pegando esses feedbacks e tentando ajustar, sempre tentando melhorar, né? Sempre tentando, e faz parte, né? Não existe jogo sem melhoria. A questão é melhoria contínua, né? Sempre tá pegando esses feedbacks e direcionando os esforços para melhorar. Com certeza, sempre mitigando ali. Eu vejo que vocês respondem muito, dão feedback para a galera e tal, tenta ver o que aconteceu. Então, Mike Lima, com certeza, volte lá que você vai se surpreender com a mudança, tudo que melhorou desde a última vez que você foi. Tá? Isso já tem 1 ano já esse comentário dele. Então, de 1 ano para cá, realmente, deve ter mudado bastante coisa. A Graziele Gomes botou um comentário aqui no Bulls. Ela falou, o Bulls sempre será meu cantinho favorito. O ambiente e o atendimento é o que mais te encanta e te faz querer voltar sempre. Os drinks são uma obra-prima. O meu único comentário negativo é sobre o drink Pitaya Gin. Deveria tirar ou colocar menos açúcar nele. Fora isso, não há reclamação aos outros. Mas diz que é o cantinho favorito dela, né? O pessoal sempre tem uma coisinha pra dar um negocinho e tal. Mas você vê que até os comentários negativos, não é negativo, ela botou 5 estrelas. Mas ela ainda fala um negocinho, mas fala, do canto favorito, gosto muito, a comida tá muito boa. Gosto, né? Assim, principalmente pra drink, a gente tem muito isso, né? Tem um cliente que gosta de um drink mais forte, tem outro que gosta mais fraco, tem um que gosta mais doce, tem um que gosta menos doce. E a gente tem um padrão de receita, né? A gente manda no padrão, nem sempre vai agradar. E aí, quando o cliente avisa com antecedência, olha, prefiro mais forte, prefiro mais fraco, prefiro mais doce, prefiro menos doce, a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Não tem problema nenhum. Tem uma ciência, né, cara? Tipo assim, não é qualquer cara que vai lá e mistura duas coisas e faz um negócio. O cara que tem a mão mesmo, pô, pelo amor de Deus, eu não bebo, como eu falei. Mas, tipo assim, eu não bebo muito, mas tipo, eu tomo uma caipirinha, se for o caso e tal, não sei o quê, e o cara que sabe fazer, você vê que é diferente, tá entendendo? E aí a Jane Rodrigues, lá do Só e Salvo, ela colocou atendimento bom e rápido, banheiro feminino super limpo, comida boa, bebida boa, porém o pessoal sempre botando mais de vez em quando, né, cara? E ela deu o seguinte, viu? Porém som muito alto, o que dificultou o diálogo entre os amigos da mesa. Acredito que todo boteco deva deixar um som um pouco agradável ao ouvido para conversarmos melhor. A mão que elogia é uma que bate, é um negócio assim. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo escuta com música, né, cara? Cara, música a gente, por exemplo, o blues ele é muito voltado para a música, né? O The Ribs a gente já fez uma operação para que a música seja secundária. Então tem a música, mas até a própria estrutura de som que a gente fez é para que a música seja mais suave, né? Já foi pensado para isso. No São e Salvo a gente adaptou, né? Então a gente começou com uma estrutura de som que ela era mais pujante e depois a gente acabou reduzindo. Cara, e música é muito, assim, questão de altura, de controle, é complexo porque você lida com o músico. E o músico, ele gosta de se escutar, ele gosta de se ouvir. E aí hoje a gente, por exemplo, vai para ponto eletrônico, né? O músico não gosta, às vezes ele recusa de usar o ponto, de usar o retorno no ouvido, ele quer uma caixa em cima dele tocando e aquilo reverbera. Então é uma ciência complexa controlar essa questão da altura, né? Apesar de hoje, por exemplo, ter mesa digital controlada por uma pessoa específica e tal, mas você tem um quebra-cabeça ali com o músico que ele quer se escutar, ele quer o instrumento mais alto, menos alto, não sei o quê. Então
é complexo. Ah, com certeza. Você que acha que uma casa de show e tal, você quer só chegar lá, botar uma banda pra tocar e fica por assim, né? Meu irmão, tem toda uma ciência por trás. Que nem um drink, mano. Não é só te botar no copo, mexer e dar pra você beber, né? Total. E aí o último comentário aqui do Easy Nobre, trazendo aqui do Bulls também. Após comer a costelinha desse lugar, digo como fanático por esse prato, convicção e local de fala. A melhor costelinha de Fortaleza. O propósito do bar é ser um pub estilo americano e atende com maestria. Até o arcade no cantinho, embora perder a oportunidade de botar um daqueles emuladores com 1000 jogos. Pelo jeito é só da King of Fights. O cara um negocinho. Tem vários jogos. Tem vários? Ele não boliu, não. Ele não mexeu. Tem vários. Olha isso. Easy Nobre. Se você for lá, tem vários jogos lá, cara. Não é só da King of Fights. Talvez você passou na frente e viu a pessoa jogando, achou que era só esse, né? Tem vários. Mas, pô, tem todo uma experiência. São mais de 200 jogos, Cara, muito massa, cara. Você vai no canto, é pub, é música, é videogame, tá, galera, pô, muito legal, muito legal. Mas, Gustavão, estamos indo aqui na parte final. Se você quiser dar as suas considerações finais, aí falar pra galera, conhecer os seus empreendimentos, dar algum spoiler aí do que você vai fazer aí nos próximos meses. A casa tá sempre aberta pra você, tá, cara? Desculpa aí qualquer coisa da loucura que foi pra gente colocar pra funcionar. Eu que agradeço aí pelo convite, deixo o convite também pra galera conhecer nossas casas, né? Então a gente hoje tem um bus na Parquelândia, que fica localizado na rua Gustavo Sampaio, número 800. Tem um bus da Aldeota, que fica localizado na rua Coronel Jucá, 700. Aí, pra galera lá de Sobral, a gente tem lá o São e Salvo, que fica no centro de Sobral, ao lado da Pracinha do Amor, lá em Sobral. E também tem o The Ribs, né? Que é uma casa de churrasco americano, típica texana, focado na defumação e na parrilha, que fica na Avenida Barão de Estudo, de 2023, em frente à FIEC, ao lado da sorveteria Juarez. Então a gente está com hoje essas 4 unidades, e para esse ano a gente está, que já tem batido, é que a gente ainda não sabe onde é que vai ser, mas a gente vai migrar, assim, a abraçar outro mercado, que é o que eu estou vivendo muito hoje também, que é o mercado da saúde. A gente vai abrir uma franquia de academia. Caraca, né? A gente pegou uma operação de franquia de academia para atuar em Fortaleza, né? Então a gente vai ser a primeira do Nordeste. Já pode dizer qual é? Primeira em Fortaleza. Pode dizer, porque já está batido o martelo, né? Assim, falta ainda o local de onde é que vai ser. A gente está justamente nesse momento. Mas chama Fábrica de Monstro, é do Léo Stronda. A gente vai... Ao vivo aqui pra todo mundo. Caraca, meu irmão. Agora eu fico monstro dessa porra, meu amigo. Aí a gente vai trazer, a gente vai ser o primeiro franqueado do Nordeste da Fábrica de Monstro, e aí a primeira unidade em Fortaleza, e a gente está nesse exato momento procurando ponto. Cara, a gente vai abrir. Massa. Mano, arrepiei agora, sabe? É muito, muito massa mesmo, cara. Poxa vida. Fábrica, eu nem sabia que ele estava indo agora. Tudo bem, dava pra saber que em algum momento ele ia fazer isso, né, e tal. Mas, porra, cara, que massa. Porque, tipo assim, ele pegou o canal há pouco tempo, né? A rede toda é nova, né? Não faz muito tempo. Né? O canal, ele criou o canal, trabalhou o canal, né? Aí perdeu o canal, retomou o canal, e com a retomada do canal ele lançou a franquia de academia dele. E aí a gente vai ser o primeiro franqueado no Nordeste. Que massa, mano, que massa. Pô, cara, vamos anunciar vocês aqui quando for abrir, tá? Por favor, fala com a gente no WhatsApp pra gente poder falar onde é o local, o ponto e tal. Muito massa, muito massa. Então, saindo um pouco ali da parte da alimentação, é aquela coisa, né, cara? Só come quem treina. Então, se você quer ir com o bus ali, chapar ali numa sexta-noite e tal, não sei o quê, você tem que estar matriculado na Fábrica de Monstro aqui em Fortaleza pra poder treinar a semana todinha e queimar as calorias ali na Fábrica de Monstro, né, cara? Era muito massa, queimado real. Mas, Gustavão, cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, cara. De novo, desculpe qualquer coisa aí. Não, imagina. A loucura de montar o estúdio, aquela correria. Mas muito feliz que você esteja aqui, tá? Você que está vendo aqui o nosso canal a primeira vez, se inscreve no nosso canal, tá? Nessa parada. Episódio novos toda semana, sempre trazendo pessoas aqui da nossa cidade para você conhecer as personalidades, os empreendimentos, o que Fortaleza tem a lhe oferecer, né? Não só o pessoal de Fortaleza, mas também os turistas, né? Porque, como eu falei, Gustavo, o nosso propósito aqui, cara, é mostrar na internet o nível que Fortaleza está e as coisas que tem a oferecer aqui. Porque, por exemplo, no meu tempo de banco, eu conhecia muita gente que era de outros locais, estava de passagem, funcionário de alguma coisa, pessoas que estavam de passagem de Fortaleza, e como a conversa de banco sempre era 40 minutos, meia hora, sem mais alguma coisa, sempre tinha aquela conversinha papo furado, né? Pô, cara, tô aqui sexta, não sei o que eu faço. A gente quer muita gente com bus já. Pô, sexta-noite tá no pub, é juventude? Bus, cara. Se você não conhece o bus, você tem que descer de marcha, tá entendendo? Então eu indiquei muito.
E a gente trocava muito essa ideia, porque a galera vem pra cá e não conhece. A galera daqui em si também não conhece muitos cantos, tá entendendo? Tipo assim, muitas vezes você fica preso num bairro só e você tem que, pô, Fortaleza tem um mundo de coisa pra você conhecer, cara. E tipo assim, aqui a Parquelândia já é um polo, o próprio Raquel de Queiroz ali também, Sim, que ajudou bastante a movimentar, muita gente vem de lá pra cá, e aí já faz esse fluxo aí, Parquelândia, Raquel de Queiroz, Parquelândia. Então o objetivo do nosso canal é esse, trazer pessoas, conhecer a galera realmente, porque eu acho que quando o pessoal conhece o rosto por trás da marca, na minha opinião, fica um negócio mais humano e a galera se simpatiza mais, tá entendendo? Como você viu a questão aí do El Chante. Quando era só duas marcas, assim, o Bus e o El Chante e tal, beleza. Agora, pô, cara, o Bus tá se movimentando para dar uma força pro El Chante, o cara Gustavo tá dando uma força pro Hugo, o pessoal abraça, né? Total. Então, o nosso objetivo aqui no canal é esse, é trazer a galera aqui para trocar ideia e todo mundo conhecer todo mundo, né? Mas, de novo, cara, muito obrigado. Foi incrível o episódio com você. Eu que agradeço. As portas sempre abertas. Estou à disposição. Quiser lançar alguma coisa, falar, pô, só falar que a gente anuncia aqui também, quando lançar o fato. Vai ser muito massa, meu irmão. Caraca, será que ele anda por aqui? Deve andar, né, nas franquias dele e tal. Para a inauguração, ele vem. Muito massa, muito massa. E é isso, pessoal. Você tá nessa parada, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, deixa um like aí também para fortalecer aqui o nosso trabalho. Renanzinho, dá um salve aí pra galera, o pessoal saber que você tá aqui. Renanzinho hoje teve que ficar no backstage por conta de algumas advertências, não, por conta de algumas interferências aqui no estúdio, mas estamos sempre melhorando aí para vocês, se Deus quiser. Vamos chegar aí com o nosso estúdiozinho top até o final do ano, em nome de Jesus. Gustavão, muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Você está nessa parada, pessoal.